Olá, eu sou José Pereira e nessa série de vídeos vou falar sobre um assunto importante. Trata-se de financiamento para novos negócios e para startups, evidentemente. Muitos amigos, empresários têm pedido que eu apresente um vídeo tratando deste assunto que é de interesse e é uma das dificuldades apresentadas pela maioria dos empresários, que é dinheiro para implementar um novo negócio. A maioria das novas empresas precisa de recursos, às vezes tem dificuldade com crédito. Esta série de 5 vídeos vai tratar desse assunto. Nesse primeiro vídeo, eu vou tratar do conceito da startup, diferenciando essa categoria de empresa das empresas convencionais. Eu quero aproveitar, neste momento, fazer um agradecimento e mandar o meu abraço ao professor Thales Andreassi pela gentileza de nos ceder a sala para efeito de gravação deste vídeo, desta série de vídeos. Portanto, vamos direto aos nossos slides. Muito bem, vamos iniciar nossos slides relativos a este vídeo sobre startup, sonho e realidade. Este é o vídeo número 1 de uma série de 5 vídeos que, em conjunto, estarão abordando financiamento para startups e novos negócios. Este vídeo, portanto, ele trata do conceito de startup, de novos negócios e também estará fazendo uma análise com relativa profundidade sobre os motivos, as razões que levam alguém a desenvolver um empreendimento, a ser um empreendedor, como uma espécie de preparação para estarmos tratando do conjunto, do contexto para obtenção de financiamentos junto a fornecedores de capital, instituições financeiras ou investidores de risco, por exemplo. No vídeo 2, vamos estar discutindo, apresentando, de certo modo, assim, como dimensionar o capital necessário para se iniciar uma empresa. O vídeo 3, vamos estar apresentando o conjunto de informações, aquilo que os fornecedores de recursos gostam de receber de quem pretende utilizar financiamento para desenvolver uma empresa ou desenvolver uma atividade. No vídeo 4, vamos estar tratando dos recursos provenientes de sócios e também de fontes relativas a instituições financeiras de desenvolvimento. No vídeo 5, vamos estar apresentando os recursos provenientes de investidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, os chamados investidores anjos e os fundos tipo Venture Capital e Private Equity, para citar 2 exemplos. Então, vamos avançando, vamos iniciar discutindo o conceito de startup. Então, startup é uma palavra de origem inglesa, e se refere a uma empresa em fase inicial de operação. Uma startup é uma empresa fundada por um ou mais empreendedores visando desenvolver e oferecer produtos e serviços. É claro que não apenas startup, mas qualquer outra empresa, o desenvolvimento e aceitação dos produtos e serviços pelo seu público, pelos seus clientes, será uma das razões do sucesso. Normalmente, naturalmente, os proprietários de uma nova empresa acreditam que haverá demanda para os seus produtos e serviços. E essas empresas, normalmente ou geralmente, elas procuram capital de várias fontes, como investidores para capital de risco e bancos para capital de giro, para citar 2 exemplos. Então, vamos reforçar que a startup ou startups são novos negócios, né, que há grande divulgação através da mídia e das redes sociais sobre as trajetórias das startups de sucesso. Os empreendimentos, de uma forma geral, seja uma startup ou seja uma empresa convencional, um pequeno negócio, por exemplo, eles estarão sempre sujeitos a ter sucesso ou a não ter sucesso, né?
Então, os empreendimentos de sucesso são tratados como uma espécie de mitos pela imprensa e pelas redes sociais, conforme falamos, reafirmando, portanto, poderá ou não um empreendimento ter sucesso. E a realidade tem demonstrado que muitas empresas em atividade tipo startup, elas têm tido dificuldade de sobrevivência. Então, vamos avançar. A palavra startup é uma palavra de origem americana, né? E eu procurei verificar lá um pouco no passado, lá por volta de 1985, qual era o conceito, como é que os dicionários de negócios tratavam a palavra startup. Então, no dicionário de termos de investimento financeiro, encontrei a palavra startup associada a um jargão de venture capital, ou seja, de capital de risco, dizendo startup é o estágio inicial de um empreendimento. O investidor de capital de risco fornecerá fundos, geralmente com base em um plano de negócios que detalhe a gestão e as projeções financeiras e de mercado. Então, já está caracterizado como investimento em fase inicial, que apresenta risco e que os supridores de recursos, de fundos, estarão interessados em fornecer o capital necessário, porém, querem também receber planos que lhes dê segurança sobre a possibilidade de sucesso do empreendimento. Ainda na mesma época, né, reafirmo que nos dias atuais, nessa de 2022, por exemplo, né, a palavra startup é uma palavra muito citada no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Então, procurei no dicionário de 1993 sobre termos bancários, termos de banco, de instituição financeira, a palavra ou a frase financiamento para startup, como é que eles tratavam isso numa época em que a startup não tinha toda esse glamour, vamos dizer assim. E o dicionário citava que dinheiro para iniciar um negócio ou comprar ativo, ou seja, o financiamento para startup. Os bancos agem com cautela e exigem garantias, também por ser uma empresa nova, evidentemente, a preocupação com o risco. Novas empresas buscam fontes de longo prazo para capital de risco, empréstimo bancário de curto prazo para capital de giro, até sem grandes novidades, vamos dizer assim, dentro de um contexto de gestão financeira, dentro de um contexto de finanças. Continuando com o conceito de startup, vamos refletir sobre as principais características que atualmente têm sido utilizadas para caracterizar uma empresa em início de atividade e com um perfil voltado para tecnologia, coisas nessa linha, né? Então, startup, o conceito atual, ele incorpora algumas características, como a primeira delas, organizações nascentes, novos negócios, né, que está conectado, essa característica está conectada com o próprio significado da palavra startup, que é de origem inglesa, conforme já mencionamos. A segunda característica que nós destacamos é o uso de tecnologia como base das operações da empresa. Também até aí não há muita novidade. Muitas das pessoas que lidam com startup ou que têm admiração por esse tipo de empresa citam pouco capital necessário. É importante destacar que precisamos ter o devido cuidado com essa caracterização de pouco capital, porque mesmo a empresa, às vezes, começando com pouco capital, ela, em curto espaço de tempo, ela se torna muito grande e essa característica do pouco capital, ela ficou para trás, né? Então, passa a ter muito capital. Nós vamos mais adiante mostrar a evolução, algumas características do Google e caracterizar que houve um crescimento muito rápido e com alto volume de capital. Uma terceira característica, desenvolvimento de produtos e serviços considerados
inovadores. Então, essa é uma característica que está presente e a legislação, a Lei Complementar 182 brasileira, ela associou essa condição de inovação à característica, ao conceito de startup. Outra característica bastante mencionada, assim como uma certa ênfase, né, ao potencial de crescimento escalável. Então, muitas pessoas dizem que essas empresas têm uma capacidade de crescer, às vezes com crescimento dos custos em proporção muito inferior ao crescimento da receita e do lucro, alguma coisa nessa linha. Isso é uma característica que precisa ser analisada com devido cuidado, porque ainda me parece que está faltando uma quantificação, uma metodologia para trabalhar esse escalável. Eu recomendo, pelo que eu tenho observado, a utilização do conceito de alavancagem operacional. O que é alavancagem operacional? A alavancagem operacional ocorre quando a variação percentual no lucro de uma empresa é maior do que a variação percentual de suas vendas, né? Se você dividir a variação percentual do lucro pela variação percentual das vendas, você vai obter o chamado grau de alavancagem operacional. Essa condição decorre do chamado ou das chamadas relações custo-volume-lucro, em que se trabalha o conceito de custo fixo, o conceito de custo variável e também o conceito de margem de contribuição. Essas características são quantificáveis e são aplicáveis a empresas convencionais ou a empresas denominadas startups. É uma característica que eu creio que ela que dará maior robustez na análise, na interpretação e na avaliação de uma empresa nova e, evidentemente, de uma startup também. Vamos evoluir. As redes sociais, por outro lado, elas tratam a startup, o termo, as empresas, a atividade como um glamour, como um mito. Eu acrescentei aqui como uma alegoria, associando startup à jovialidade, otimismo, ausência de burocracia, hierarquia não rígida, flexibilidade de vestuário de empregados e de cumprimento de horário, pessoas felizes e com qualidade de vida, fazendo o que gostam, utilizando de forma agradável o capital intelectual adquirido. Então, essa definição ela é muito abrangente e recomendo a você, empresário, verificar se essas características estão presentes, são viáveis de serem praticadas dentro do seu empreendimento. Eu quero apenas destacar um fato aqui relativo à burocracia. Essa ideia de ausência de burocracia, temos que entender o que é burocracia. Na realidade, a palavra burocracia é uma palavra desgastada. As pessoas associam burocracia a procedimentos que emperram, que fazem as coisas não acontecer, checagem, controles desnecessários, coisa nessa linha. Por outro lado, se pegar burocracia na sua essência, né? Naquilo que foi estudado inicialmente por Max Weber, a burocracia se refere à racionalidade, organização, definição de parâmetros para que as coisas aconteçam de forma ágil, funcional, com justiça, com critérios, né, com procedimentos que sejam funcionais. Então, nesse sentido, a gente não dá para dizer que uma empresa, uma startup, ela não pratica burocracia. É que a burocracia ela está embutida dentro da tecnologia. Se imaginarmos alguém utilizando o meio de transporte Uber, na hora que você liga para o Uber, né, a quantidade de procedimentos burocráticos, vamos chamar assim no bom sentido, que ocorre nesse trabalho, nessa prestação de serviço é muito grande.
Ou seja, você está acompanhando desde a hora que o motorista recebe a mensagem, o tempo que ele gasta para chegar até você, o trajeto que ele vai fazer, na hora que você entra no táxi, o preço já está definido. Então, todo esse conjunto de condições, isso é uma burocracia que é exercida, que é desenvolvida através da tecnologia, através de procedimentos predefinidos. Por outro lado, o motorista avalia o passageiro avalia o motorista, então a quantidade de controles é muito grande. Por outro lado, esses controles não são perceptíveis dentro de um funcionamento de normalidades, vamos chamar assim, sem o uso da tecnologia. Este é um ponto para destacar, apenas para não ficarmos mencionando que existe ausência de burocracia dentro dos processos, dos procedimentos de startups. A definição de startup, segundo a Associação Brasileira das Startups, a startup é uma empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil e enxuto, capaz de gerar valor para seu cliente, resolvendo um problema real do mundo real. Oferece uma solução escalável para o mercado e, para isso, usa a tecnologia como ferramenta principal. Aí você faça a sua análise, esse é um conceito da associação que representa as startups. O site está aí dentro do retângulo para que você possa consultar a própria organização, se for de seu interesse. Eu quero aproveitar ainda para destacar que essa nossa série de vídeos vai apresentar startups, porém não vai tratar das chamadas fintechs de crédito. Nós temos um vídeo específico sobre fintechs de crédito que está aí aparecendo no rodapé do slide que você pode assistir a hora que for de sua conveniência. Nosso foco, de um modo geral, vai ser voltado para startups e para empresas de um modo geral, de porte de médio e pequeno porte, com algumas reflexões sobre casos de empresas de grande porte. Vamos, então, adiante com a nossa apresentação. A Lei Complementar 182, de 1º de janeiro de 2021, instituiu o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, no Brasil, evidentemente. Então, o artigo 4 dessa lei, da Lei Complementar 182, ele diz que são enquadradas como startups as organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelos de negócio ou a produtos e serviços ofertados. Então, tem essas características citadas. Destacamos aqui, nessa parte que está com um contorno vermelho, nascentes ou em operação recente. Então, isso mostra, evidentemente, que a startup como uma empresa em fase inicial. A lei está reconhecendo essa característica, né? Nascente ou em operação recente. Outra característica que a lei brasileira determinou foi o aspecto inovação. Inovação aplicada a modelos de negócio ou a produtos ou serviços ofertados, né? Então, essas são duas características que o legislador acrescentou ou definiu aí dentro do conceito de startups. Essa parte de inovação nós vamos comentar ela um pouquinho melhor num dos slides seguintes. Ainda a lei complementar, ela definiu, né, em seu artigo 4º, parágrafo 1º, algumas condições. Primeiro, que a receita bruta anual dessa empresa, para ser startup, seja de 16 milhões de reais por ano, ou seja, isso dá cerca de 1.333.000 por mês. Se você considerar o mês como 30 dias, daria 44,4 mil por dia, né? Então, isso aqui já nos dá um primeiro referencial, e vamos ter empresas classificadas como startup, empresas de pequeno e médio porte.
mais adiante nós vamos estar analisando, compreendendo o tamanho, a dimensão das empresas para efeito de enquadramento como pequeno, médio e grande porte. Até 10 anos inscritas no CNPJ, ou seja, no Ministério da Fazenda. Então, temos aqui um prazo bastante longo, né? A empresa com 10 anos já não é tão jovem, e que atenda a um dos seguintes critérios. Esses critérios são modelos de negócio inovadores, né? Na definição do conceito da Lei 10.973 e regime especial do Novo Simples. Duas condições aí apenas para destacar e complementar aquilo que a lei definiu. Então, a lei, portanto, 10.973, dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Aqui a gente selecionou, né, o que a lei chamou de inovação. Né? A redação da lei de 1973 já foi alterada pela Lei 13.243, mas isso não vai ao caso, essa parte legal, é apenas para citar a fonte do conceito com os quais estamos trabalhando. Então, introdução de inovação, introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, que resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produtos, serviços ou processos já existentes, que possa resultar em melhoria e efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Então, é um conceito de inovação bastante amplo, né? Não é o caso de ficarmos fazendo uma análise muito profunda e das possibilidades, mas eu gostaria de destacar. Podemos compreender, portanto, que o conceito de inovação ele pode estar sendo, aqui por essa definição legal, associado a uma condição específica de uma empresa, na medida que ela melhorou funcionalidades ou características de produtos ou de serviços. Então, a inovação poderá estar associada a um ambiente, a uma organização, e para aquela organização, a inovação, enquanto que esse critério, esse algo novo que está sendo acrescentado já pode ser decorrência de um benchmark, de algo que foi copiado de outra organização e não de vamos chamar, de uma invenção propriamente dita. Mas aí fica a reflexão, não é uma crítica à lei ou ao texto legal, mas sim uma observação em termos de refletirmos, né, ficarmos atentos sobre como poderemos usar isso na atividade prática nossa, esse termo, essa qualificação, essas condições para inovação. Então, destacamos, em cima desse comentário, né, destacamos, compreende a agregação de novas funcionalidades ou características a produtos, serviços ou processos já existentes que possam resultar de melhoria e efetivo ganho de qualidade. Esse destaque, essa parte em branco, ela formaliza, ela consolida a observação que fizemos inicialmente. Dentro desse contexto, né, o BNDES ele usa que é uma das fontes de recursos, né? É uma instituição que operacionaliza, de certo modo, a política industrial do país. Ele utiliza uma classificação de empresa, né? Segundo a receita operacional. Então, o BNDES trata como microempresa, né? Aquela que tem um faturamento anual menor ou igual a R$360 mil. Como pequena empresa, aquela que tem um faturamento maior do que 360 mil e menor do que 4 milhões e 800. E como média empresa, aquela que tem um faturamento maior do que 4,8 milhões e menor do que 300 milhões. Se entendermos que a startup ela pode ter um faturamento até 16 milhões, conforme vimos nos slides anteriores, então, as startups estarão sendo classificadas como micro e pequenas empresas,
microempresas, como pequenas empresas, e na faixa inicial das médias empresas, né? Começa com 4,8 até 300 milhões. Então, a startup vai até 16 milhões. Isso aqui é importante para que você que está acompanhando esse vídeo possa compreender e saber como serão classificadas as startups quanto ao porte. As grandes empresas são aquelas que terão faturamento maior do que 300 milhões. O BNDES utiliza a classificação até para estar direcionando recursos financeiros para financiar empresas em operação, financiar, fornecer capital de longo prazo para essas empresas desenvolver suas atividades, se modernizarem, crescerem e assim por diante. Na perspectiva fiscal, por outro lado, né, observamos que temos algumas classificações. Então, temos o microempreendedor individual, que tem uma receita anual de até 81 mil reais. Empresas que são tributadas pelo Simples, com faturamento anual de até 4,8 milhões, o lucro presumido vai até 78 milhões e o lucro real é obrigatório para empresas acima de 78 milhões, mas é opcional para outros níveis de receita inferior, desde que seja da conveniência dessas empresas. Então, se a faixa para faturamento para as startups é 16 milhões, então a tendência de que elas poderão, aí vai depender da sua atividade, estarem sendo enquadradas dentro do lucro presumido, ou seja, pode vir desde o simples nacional até o lucro presumido, né? Então, elas não necessariamente, em função do faturamento, elas estariam obrigadas a serem tributadas pelo lucro real. Cabe destacar que o lucro real não permite todas as atividades, instituições financeiras, coisas desse tipo, têm a característica, a obrigatoriedade de serem tributadas pelo lucro real. Mas aí é outra questão, aqui nós estamos querendo apenas situar, né, passar a ideia da magnitude de uma startup frente às regras para fins tributários. Vamos falar agora sobre o empreendedor, né? Então, a ideia de criar um novo negócio, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Por que abrir um novo negócio, uma empresa, uma startup? Quais são as motivações, os sonhos, as necessidades e as convicções que levam alguém a abrir uma empresa, né? Então, a abertura de uma empresa, de um novo negócio, de um empreendimento, ele representa uma odisseia. Odisseia no sentido de uma trajetória com realizações, alegrias e também com percalços, né? Começa tudo com a concepção da ideia de um empreendimento, passando por formalizações, registros na Receita Federal, na prefeitura, a criação de condições físicas, condições materiais, tecnológicas, especificamente no caso de startups, estão envolvidas com tecnologia, investimento de capital, gestão de operações. Então, essa é a realidade de quem vai estar operando uma empresa, um empreendimento, né? É algo bastante que pode ser bastante trabalhoso, mas que não deve ser razão para impedimento, para desmotivar, apenas para a consciência de que as coisas demandam gestão e demandam dedicação. Os resultados alcançados com uma startup, com a empresa, pode ser, evidentemente, sucesso, pode ser simplesmente situação de sobrevivência ou pode ser situação de frustração em que as coisas não aconteceram da forma esperada e a empresa pode ter tido a necessidade de ser fechada. Então, os novos negócios demandarão recursos para a implantação. Essa é a razão de ser da nossa série de vídeos, que é os recursos para financiamento de novos negócios e startups. Vamos evoluir, né? Vamos refletir um pouquinho mais ainda sobre
ah, o ambiente de surgimento dos novos negócios. Vamos dizer, nós estamos concentrando em dois grandes focos, em dois núcleos, aqui apenas para facilitar, né? Isso não resolve tudo, mas encampa uma série de coisas. Um é o ambiente de pesquisa e de ciência, ligado às universidades, por exemplo, o outro é um ambiente de negócio e oportunidades do próprio mercado, de atividade empresarial. Então, um ambiente de acadêmico, é um ambiente de criatividade, é um ambiente que hoje está envolvido com empreendedorismo, né? Existem ideias e experimentos nas escolas de negócio, nas escolas de engenharia e em outras escolas, em outras faculdades também. Mencionamos negócio e engenharia apenas para ilustrar a academia, ou seja, o meio que envolve os docentes, os professores, envolve alunos, empresas e profissionais de mercado, tudo isso, a junção de tudo isso pode resultar em coisas muito boas. Hoje as escolas têm os seus centros de empreendedorismo, hub de negócios, as chamadas incubadoras, centros de inovação, centros de pesquisa aplicada. Então, você tem aí uma a variedade, uma gama muito grande de núcleos, de instituições ou de centros que desenvolve negócios e criatividade dentro das organizações. Para citar um exemplo de Larry Page e Sergey Brin, em 1996, esses dois estudantes de doutorado em ciência da computação na Universidade de Stanford, na Califórnia, eles, enquanto estudavam temas para suas teses de doutorado, discutiram e conversaram, e daí surgiu a ideia da criação do Google, que em 1998 foi criado e que é um sucesso hoje, é parte da vida da maioria das pessoas no dia a dia, consultando o chamado Google, né, para tirar dúvidas e para uma série de informações. Vamos evoluir, ainda perguntando como brotam as ideias de um novo negócio, né? O sonho de transformar o mundo. Steve Jobs e John Sculley, a história deles é conhecida no livro Odisseia, de John Sculley. Steve Jobs, o fundador da Apple, estava, no início dos anos 80, procurando um executivo para ser vice-presidente de marketing da empresa de tecnologia. Em conversa com John Sculley estava reticente, ele era vice-presidente de uma grande empresa, vice-presidente mundial de uma grande empresa de refrigerantes, estava sendo cotado para ser o presidente da empresa, então ele estava reticente para aceitar a proposta de Steve Jobs. Por outro lado, Steve Jobs tinha consciência de que o computador, aquele produto que ele estava desenvolvendo na sua empresa, iria mudar o mundo, iria revolucionar. Cada cidadão iria, no futuro, ter um computador, ter seu computador próprio, teria acesso às informações, teria velocidade para consulta, para transmissão de dados. Enfim, a vida das pessoas seria muito modificada, e modificada para muito melhor. Em cima dessa convicção do Steve Jobs, ele lançou uma flecha, vamos chamar assim, no sentido simbólico, contra John Sculley, perguntando-lhe: você quer me ajudar a transformar o mundo ou quer ficar o resto de sua vida vendendo água com açúcar? Essa passagem foi colocada por John Sculley no seu livro Odisseia. Outras razões, por exemplo, ser o homem mais rico do mundo pode ser uma razão para alguém desenvolver atividade empresarial. Elon Musk é o homem mais rico do mundo hoje, né? Alguém ter o desejo de controlar uma startup unicórnio cujo valor de mercado tenha atingido, ultrapassado US$ 1 bilhão, né? Isso é uma razão. Outros, simplesmente o sonho da independência financeira.
Outra, mais modesta, o desejo de não ter patrão nem chefe, a busca de sobrevivência, desemprego, ou seja, a situação da pessoa está ruim, ela não consegue emprego e partiu para tentar abrir um empreendimento. A outra possibilidade, né, a necessidade de emitir nota fiscal para o contratante. E ele encontrou alguém que quer contratá-lo para prestar serviço, mas não quer ter obrigação trabalhista e quer contratá-lo como pessoa jurídica. E alguém vai e abre uma empresa para poder atender essa necessidade. Então, ainda tratando sobre os motivos, né, a ideia de criar um novo negócio, o motivo para a abertura de empresa, uma pesquisa do Sebrae relata aqui dados interessantes, né? Ou seja, eles pesquisaram dois grupos de empresários, né? Um desses grupos estava com as suas empresas em atividade, e o outro grupo era de empresários que tinham encerrado as suas atividades. Então, os itens escolhidos por oportunidade de negócio. 37% das empresas em atividade citaram a oportunidade de negócio como motivo pelo qual tinham aberto a empresa. E 28% dos que tinham encerrado sua atividade citaram a mesma causa. Então, isoladamente, a oportunidade de negócio não é alguma coisa que caracteriza uma probabilidade de sucesso ou de insucesso, né? O outro fator é o desejo de ter o próprio negócio, 26% para as empresas ativas e 25% para as encerradas. Também não distingue muito. Exigência de clientes e fornecedores, 16% e 20%, por exemplo. Para melhoria de vida, 10% e 17%. Aqui já tem uma certa distinção, ou seja, 17% daqueles que abriram empresa em busca apenas de melhoria da qualidade de vida foram mal-sucedidos, enquanto no grupo daqueles que tiveram sucesso, 10% deles mencionaram, né? Desemprego, 8% para cada um dos grupos, outras razões, 4% e 3%. Apenas para citar, achei a pesquisa interessante, né? Por minha conta, calculei a correlação para os dois grupos, nos respectivos percentuais, deu uma correlação de 91%, 0,91. Aí você, quem tiver interesse, pode estar acessando a pesquisa do próprio Sebrae, que achei bastante interessante. Agora, falando do empreendimento, a startup, né, o novo negócio, a necessidade de uma visão estratégica. Então, é importante partirmos, né, dessa visão do empreendedorismo, né, vendo três dimensões principais, especialmente sob uma perspectiva financeira. Uma primeira dimensão que cuida das operações, produção de bens e serviços e todas as condições, os fatores determinantes para que isso ocorra de boa maneira. Uma segunda condição, que é a necessidade de investimento, né? O uso de recursos financeiros para as operações. Então, essa parte de investimento, vamos estar discutindo ela de uma forma mais detalhada no vídeo 2, né? E a outra dimensão financeira estratégica relativa ao financiamento, a busca de recursos para financiar os investimentos. Então, os vídeos 4 e 5 vão estar cobrindo essa parte de financiamento. O vídeo 4, a gente vai estar abordando a parte de capital próprio e de recursos financeiros, e o vídeo 5, a parte de investidores de capital de risco, por exemplo. Muito bem, vamos refletir um pouco sobre algumas competências que você, empresário, você que está abrindo seu empreendimento, precisa estar atento. Então, vamos chamá-las de vetores relevantes. Podia ser dado um outro nome. Primeiro vetor, a primeira competência, dinheiro e crédito. Então, para quem está abrindo uma empresa nova, é possível que a maioria dos novos e pequenos empresários tenha alguma deficiência de dinheiro para desenvolver o seu próprio negócio. Agora,
Crédito também é outra condição que normalmente dificulta, né? Especialmente por a empresa não ter informação para prestar, não ter tradição, então dinheiro e crédito é uma condição aí interessante, é uma competência que o empresário pode enfrentar isso com alguma dificuldade. Então, na busca de um parceiro para fazer negócio, de um investidor anjo ou de um microcrédito, qualquer coisa, esse fator ele pode ser amenizado na busca, não, na medida que consegue um parceiro para colocar dinheiro dentro da organização. Um segundo ponto é a capacidade técnica ligada à produção. Quem vai entrar numa atividade, presume-se que ele tenha alguma competência, que ele tenha estudado esse assunto e que ele tenha esta condição, né? Ou também ele poderá estar buscando um parceiro que tenha essa característica e que possa estar contribuindo com o desenvolvimento de seu empreendimento. Terceiro ponto, tecnologia e governança. A tecnologia poderia estar sendo agregada, ou ela pode estar sendo agregada dentro do item 2 de capacidade de produção também. Mas aqui nós estamos colocando tecnologia de uma forma mais ampla, mais sistêmica, né? E governança, gestão na empresa é uma outra coisa que, às vezes, pode ter tecnologia e ter problema de governança. O livro que eu citei do John Sculley, ele mostrava os problemas de governança, de desorganização, vamos dizer assim, que existia quando ele chegou dentro da Apple, né? É claro que daí é na percepção dele de como as coisas funcionavam. O mercado, o conhecimento, né? Então, esses 4 pontos aí são 4 áreas de conhecimento, de competência que o empresário pode estar buscando parceiros para que possa ajudá-lo no desenvolvimento, na expansão ou na própria manutenção dos seus negócios. São pontos, evidentemente, bastante importantes. Agora, é importante sempre falarmos, não esquecermos de alguns dilemas do fornecedor de recursos financeiros. Por que nós estamos trazendo isso? Porque o empresário ele vai buscar recurso financeiro e um dos objetivos dessa série de vídeos é exatamente estar contribuindo com ele nesse sentido. Então, o contexto das startups, dos novos negócios, é um contexto em que o fornecedor de recursos ele quer ter a compreensão do projeto, a compreensão da startup, do novo negócio, como é que vai funcionar, né? Qual é a expectativa, a materialização dessas expectativas, né? Ele quer saber o estágio do projeto, né? Esse estágio do projeto, na medida que o empresário esteja procurando um parceiro financeiro, pode estar desde o início, né, ainda está no papel, seja um projeto efetivamente, ou pode já estar em operação. Então, são estágios aí diferentes. A maioria dos fornecedores de fundo, investidores anjos, coisa desse tipo, eles preferem uma empresa já em início da atividade, que isso possibilita uma avaliação melhor do que apenas uma ideia que esteja no papel, no papel. O entusiasmo, racionalidade e oportunismo, né? Você que está abrindo sua empresa, que está entusiasmado, esperando, desejoso ter sucesso, essa condição é importante, é essencial para que você possa ir adiante com o seu projeto. Agora, você tem que estar consciente de que o fornecedor de recurso, a instituição financeira de desenvolvimento, o investidor anjo, o venture capital, essas pessoas são racionais. Essas instituições querem compreender, querem ver cálculos, né, para que estejam, para se convencerem da viabilidade e até para provar que você não está sendo um oportunista, querendo pegar o dinheiro deles sem ter um projeto que transmita segurança para que eles possam estar participando do projeto, evidentemente, do empreendimento. Então, se você tiver experiência em negócio, capacidade produtiva, né, vai ser sempre importante. Compromisso com a qualidade do produto ou do serviço que você vai fornecer.
Isso é uma condição necessária para o sucesso do empreendimento. Então, vamos adiante, falando de produtos e serviços oferecidos. Esses produtos eles têm que ser alguma coisa que vai satisfazer a necessidade de alguém, o desejo de alguém. Se for apenas uma ideia interessante para quem quer ser empresário, e o produto, o serviço não tiver aceitação, isso evidentemente perde o significado. Escassez de dados históricos, né? Voltamos aqui agora no dilema do fornecedor. A empresa nova, a característica dele é ausência de dados históricos, por ser pequena, às vezes a empresa está funcionando, mas ela trabalha em base de lucro presumido, então não tem uma contabilidade formal que mostre de forma detalhada custos, despesas e a receita, evidentemente, né? Então, como projetar dados para que o próprio empresário compreenda a empresa dele, faça as suas projeções e que ele possa, ele se sinta seguro e tecnicamente perceba que é viável, ele está provando isso para os seus potenciais fornecedores de dinheiro. Então, vamos ainda seguindo startup de novos negócios, né? Os desejos e expectativas, né, do empresário, elas precisam ser projetadas, mostrar possibilidade de crescimento a partir de dados reais, não apenas de palavras, né? O empresário precisa encontrar base para a simulação de cenários. Olha, eu espero crescer 30%, ou 20%, ou 10%, ou 50 por tal motivo, né? Nesse nível de crescimento, eu vou ter uma margem de ganho de tanto por cento, e são tudo dados relevantes, né? Então, a gestão de custos e despesas fixas, essa é uma preocupação de quem inicia uma atividade, né? Porque você já começa o mês tendo gastos para pagar, gastos de aluguel, folha de pagamento de funcionário. Então, os gastos fixos precisam ser gerenciados com todo o cuidado. Então, investimentos que gerem gastos fixos têm que ser controlado, avaliado de forma a não se assumir compromisso além daquilo que se pode gerenciar e que se pode cumprir, evidentemente, ao longo do trajeto da empresa. Aqui nós estamos mencionando, nesse item 10, a questão das demonstrações financeiras presumidas, né? E indicadores de atividade. Demonstrações presumidas é você presumir determinados níveis de atividade, determinado preço para o teu produto, determinada margem, e a partir disso fazer uma estimativa e montar o projeto mostrando o resultado e a viabilidade. Em pequenos negócios, às vezes você tem, conforme a atividade, indicadores de atividade. O que significa isso? No meu escritório, durante algum tempo, prestou serviço para algumas empresas americanas que vendiam equipamentos, aparelhos para diagnóstico por imagem, ultrassom, aparelhos de densitometria óssea, coisa desse tipo. Então, os indicadores por atividade consistia a gente estar fazendo uma avaliação para saber quantos procedimentos por mês precisava aquele equipamento fazer para que ele pudesse pagar. Então, isso é claro que vai depender da atividade para você poder estar aplicando, utilizando procedimentos dessa natureza. Seguindo aqui no item 11, então, os financiadores vão estar sempre analisando o risco, né? E associado ao risco, você tem o retorno e a capacidade de pagamento. O financiador, a instituição financeira, ele vai estar preocupado para saber se você consegue pagar o financiamento que ele forneceu. Por outro lado, o investidor, né, seja ele em venture capital ou investidor anjo, ele vai estar preocupado com o retorno. Apenas a capacidade de pagamento é uma condição que para ele não é suficiente, porque ele está assumindo um alto risco, ele quer um retorno que seja compatível. Então, o teu projeto vai ter que mostrar a viabilidade de sucesso, não apenas de pagar dívida.
né? O banqueiro, o banco de desenvolvimento, ele se contenta com a capacidade de pagamento. O investidor já vai um pouco mais longe. Então, essa fase de início da atividade é uma fase em que há uma certa complexidade, não é trivial ficar fazendo simulações, toma dinheiro, toma tempo, né? Mas é importante que estejamos cientes, né, da complexidade. Por outro lado, existem aqueles projetos que têm crescimento rápido e que, às vezes, são autossustentáveis, eles vão crescendo e gerando recursos para o próprio crescimento e fazendo com que o empresário, o empreendedor, não dependa muito de recursos terceiros. São situações bem particulares, essa não é a realidade da maioria dos casos. Vamos, já estamos falando de startup, de tecnologia, né? Aqui vamos apresentar os dados da Alphabet, que é a empresa controladora do grupo, que tem o Google, que tem o YouTube e outras empresas. Então, os dados, os highlights, os grandes números, em 31 de dezembro de 2021, tomando como base bilhões de dólares. São os números do balanço das demonstrações consolidadas. Então, em 31 de dezembro de 2021, a, a Alphabet tinha o patrimônio líquido de 251,6 bilhões, tinha 107,6 bilhões de dívida, essa dívida mais de natureza operacional, porque o grupo é muito sólido e não precisa de recursos provenientes de instituições financeiras, né? Os ativos totais do grupo, né, os ativos totais consolidados da Alphabet, 359,2 bilhões. Durante o ano de 2021, esses ativos geraram vendas de 257,6 bilhões. Essas vendas geraram lucro de 76 bilhões. Esse lucro de 76 bilhões correspondeu a 29,5% das vendas. Então, são informações aí que nos mostram, né, uma empresa que surgiu de uma startup, de um sonho de jovens universitários no campo da Universidade de Stanford. Então, em 1996, conforme já mencionamos, eles estavam no campus da universidade discutindo seus temas para tese de doutoramento. Em 1998, foi a fundação do Google propriamente. Em 2004, essa empresa, ou seja, 6 anos, ou menos de 6 anos depois de sua fundação, já estava lançando um IPO para captar algo da ordem de 4 bilhões de dólares, né? Em 2006, eles compraram o YouTube. Em 2007, 2008, veio uma crise decorrente do subprime, a crise financeira que fez o próprio Google passar por certos apertos financeiros, né? E, finalmente, em dezembro de 2021, chegou a esses números aí que nós estamos mostrando, né? Em nossos vídeos, na nossa série, nós vamos estar mostrando os investimentos feitos em ativos e a busca desses recursos em termos de obtenção de dívida, de instituições financeiras e também em termos de recursos de sócios. Creio que isso será bastante importante para você, empresário, que está desenvolvendo suas atividades, seu empreendimento, né? Nós temos um vídeo em nosso canal sobre a Alphabet. Se for do seu interesse, você pode estar assistindo, que é uma análise bastante interessante do conjunto de empresas coordenado pela Alphabet, que inclui o Google, o YouTube e outras empresas. Então, este vídeo é o primeiro de uma série. Ele apresentou os conceitos, as características de um novo negócio, né? Se você gostou, dê o seu like, deixe seus comentários. Reafirmamos que seus comentários serão sempre importantes para que a gente possa estar interagindo e aprimorando nosso trabalho. Se você quiser aprofundar, temos aí os 3 livros de análise financeira das empresas, gestão e análise de risco de crédito e valuation em projetos de investimento.
No próximo vídeo, no vídeo 2 da série de 5, o vídeo 2 desta série, estaremos apresentando os fatores determinantes da necessidade de recurso financeiro. Então, é isso que tínhamos para apresentar. Aqui terminamos, portanto, o vídeo 1. Olá, meu amigo, agradeço a você que assistiu esse vídeo sobre startups e novos negócios. Tenho certeza, tenho segurança de que esse vídeo, o conteúdo dele será de grande utilidade na sua vida prática, para você empresário, para você estudante que tem interesse na avaliação e nos critérios e parâmetros para a abertura de uma nova empresa. Receba o meu abraço e até breve.